O mês de maio marca, para nós do time de alocação da XP, a estreia do nosso novo relatório mensal de alocação. E mais do que isso, a XP está unificando as recomendações de investimentos para todos os canais e segmentos. Essa mudança e a publicação do nosso primeiro relatório não poderiam vir em melhor momento, quando o cenário e os mercados parecem ter dado uma guinada para o lado da cautela, uma vez que os juros globais, especialmente a taxa de juros dos Estados Unidos, devem demorar um pouco mais para começar a cair, trazendo alguns impactos para os ativos e para os portfólios. Quer saber o que está acontecendo e o que mudou nas nossas visões para o mês de maio? É exatamente isso que explicaremos nesse Onde Investir, maio de 2024. Aliás, já deixa o seu like e aproveita para encaminhar para aquele seu amigo ou familiar que sempre quer entender de forma rápida e prática o que está acontecendo e como ajustar as suas carteiras de investimento. Antes de falarmos do momento atual, se voltarmos 12 meses no tempo, a visão dominante dos bancos centrais era de que a convergência da inflação para a meta se daria em 2 estágios. O primeiro, e talvez mais fácil e rápido, seria o da normalização do lado da oferta com a redução dos choques causados pela Covid e pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O segundo estágio da desinflação demandaria um ajuste da demanda agregada, que foi elevada com as políticas monetárias e fiscais bastante expansionistas do período da pandemia. Depois do processo de desinflação obter certo êxito desde que os juros subiram no mundo inteiro, neste ano de 2024, a questão da convergência inflacionária voltou a incomodar, com uma série de dados de inflação vindo acima das expectativas. Isso leva ao questionamento da capacidade do Fed de implementar todos os cortes que o mercado precificava. Com isso, tivemos uma reprecificação da curva de juros americana, com um aumento relevante da Treasury de 10 anos, a mais importante referência para a precificação dos ativos financeiros do mercado. Juros mais altos nos Estados Unidos, de uma forma simples, são usualmente associados a um dólar americano mais forte, e essa combinação de juros e câmbio age como um aspirador, sugando liquidez em dólar da economia global. Juros mais altos em mercados desenvolvidos também impactam as políticas monetárias dos países periféricos, tirando graus de liberdade dos bancos centrais, por exemplo, dos países emergentes como o Brasil. E por falar em Brasil, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a PLDO para 2025, enviado pelo governo ao Congresso, foi o principal acontecimento do mês por aqui. O documento reduz o ritmo do ajuste fiscal previsto pelo governo. Com as novas metas, a previsão do PLDO é que a dívida pública brasileira em percentual do PIB se reduza apenas a partir de 2028, causando desconforto entre analistas e uma percepção de aumento do risco fiscal brasileiro. Em suma, começamos o mês de maio com elevados níveis de incerteza em relação aos rumos da política monetária no Brasil e no mundo, e seus efeitos sobre os mercados foram sentidos. Com esse cenário, iniciamos esse primeiro relatório com uma mensagem que certamente se manterá nas próximas edições: a de que a diversificação entre classes de ativos, além da diversificação geográfica, são ferramentas gratuitas para o investidor navegar com tranquilidade em tempos incertos. A Bolsa Brasileira teve mais um mês negativo no mês de abril, caindo quase 2% e já acumula 6% de queda no ano. O que está acontecendo com a Bolsa? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. No Raio XP desse mês, a gente falou sobre todo esse movimento de alta de taxa de juros que a gente está vendo no Brasil e no mundo, o que levou a uma reprecificação dos ativos de risco e as bolsas mundo afora sofreram durante o mês de abril. O mercado passou a precificar um cenário de juros altos por mais tempo, na medida que os dados de inflação nos Estados Unidos vieram acima do esperado por 3 meses consecutivos. Dessa forma, o mercado agora espera que o Federal Reserve, o Banco Central americano, corte juros só a partir do final desse ano, que é uma grande mudança do que o mercado esperava no começo do ano. Para o Brasil, também vimos um impacto e uma mudança na expectativa de taxa de juros, dado que o nosso time econômico agora espera que a Selic termine esse ciclo de queda em 10% e antes esperávamos uma Selic terminal em 9%. Dito isso, as ações mais sensíveis a juros foram as que mais sofreram durante o mês de abril. Olhando para frente, a gente continua com o nosso valor justo de 149 mil pontos para o Ibovespa para o final desse ano, porque a gente espera uma acomodação desse cenário de alta de taxa de juros e a gente continua vendo a Bolsa Brasileira como bastante atrativa em níveis de valuation bem baratos, negociando a 8 vezes lucro para os próximos 12 meses. A gente também trouxe 2 discussões importantes nesse Raio XP. A primeira delas é que em cenários voláteis como esse, os dividendos são a melhor estratégia e, na verdade, os dividendos no Brasil já se provaram uma estratégia vencedora em praticamente todos os ciclos favoráveis ou não. A gente viu as empresas pagadoras de dividendo batendo não só o Ibovespa, como também o CDI
historicamente no Brasil. E o segundo tópico que a gente traz de análise é uma lista de ações de empresas de qualidade que tiveram lucros revisados para cima recentemente, mas que também viram as suas ações caírem fortemente nos últimos meses. Vale conferir porque isso pode ser uma oportunidade para alguns nomes de qualidade na bolsa. Por último, também atualizamos as nossas carteiras recomendadas da XP e para que você veja as novas carteiras e todos os detalhes desse relatório, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Com os últimos acontecimentos no cenário macro global e local, tudo indica que estamos nos aproximando do fim do ciclo de corte de juros no Brasil. Mesmo com uma Selic que terá dificuldades de ficar muito abaixo dos 10% ao ano, a renda fixa pós-fixada vai perdendo gradativamente sua atratividade nos meses à frente, principalmente nas carteiras moderada e sofisticada, com retorno esperado abaixo de diversas outras classes de ativos. Maiores riscos globais e locais voltaram a embutir prêmio na curva de juros brasileira, principalmente nos vencimentos mais longos. Nos títulos públicos de inflação, as taxas voltaram a ficar em patamares ainda mais atrativos, quase todas elas acima de 6% mais IPCA. Nos pré-fixados, que requerem um posicionamento mais cauteloso e oportunístico, principalmente quando se trata de papéis de vencimentos mais longos, as taxas de vencimentos mais curtos, nossa preferência, ficaram mais atrativas, podendo indicar um bom ponto de entrada para investidores. Já na renda variável brasileira, mesmo com os prêmios de risco nas máximas, não vemos gatilhos claros para altas expressivas no curto e médio prazo, com o desempenho das ações locais tendo sido afetado em 2024 pelo cenário micro ainda desafiador, com os resultados das empresas não muito positivos e também grande fluxo de saída de recursos de investidores estrangeiros. Para a exposição global, a renda fixa segue atrativa. Entretanto, mesmo estando com um retorno esperado bastante acima dos patamares históricos, o momento exige cautela, devido à elevada volatilidade da curva de juros americana. O foco deve estar nos ativos, títulos e fundos com menor propensão a riscos elevados, como crédito high yield, e também cautela nos prazos dos ativos, evitando ter uma duração média de investimentos, superior a 3 anos. Para saber mais detalhes sobre essas e outras visões do time de alocação, acesse o link na descrição e consulte o relatório mensal de alocação, além das nossas carteiras recomendadas. Vejo vocês no próximo mês. Até lá!